Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei de Rayleigh-Jeans, a lei clássica, que descreve a radiação de corpo negro. Bem, para nós falarmos dessa lei de Rayleigh-Jeans, qual é a sua origem, como é que você pode encontrá-la, então primeiro teremos que falar sobre as soluções das equações, da equação da onda eletromagnética, tá? Então, quando você, lá no eletromagnetismo clássico, quando você estuda as equações de Maxwell, você pode mostrar que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético eles satisfazem uma equação da onda. E quando você tem uma equação da onda não homogênea, as soluções, por exemplo, na direção x e t, desse campo elétrico é uma amplitude exponencial imaginária de um kx menos ômega-t. A solução conjugada, que é trocar o sinal da parte imaginária, também é solução da equação de onda lá do eletromagnetismo, certo? Então, vamos pegar um caso particular, Um caso particular é um campo elétrico que depende de x e t, não exponencial imaginária, mas um produto de duas funções periódicas chamadas seno, Então, é zero seno de kx, seno de ômega-t. Então, uma solução senoidal para x, parte espacial, e para parte temporal, certo? Bem, esse tipo de solução, ele deve satisfazer, se você coloca uma onda aprisionada dentro de uma região, uma onda eletromagnética, ou qualquer onda mecânica, etc., ela vai ter modos específicos de vibração, Então, essa onda, que é chamada de onda estacionária, que é uma onda que você está aprisionando ela numa certa região do espaço, aqui de 0 a A, na direção X. Então, essa onda eletromagnética é uma onda que está presa dentro de uma região unidimensional, Então, significa dizer que o campo elétrico, tanto no ponto x igual a 0 como x igual a A, esse campo ele tem que ser nulo, de acordo lá com as condições de contorno do teu problema. Então aqui você pode colocar aqui uma estrutura metálica, o campo não vai ter penetração, etc. Um campo, uma situação ideal, E aí a solução para essa condição de contorno para x igual a 0 e x igual ao campo é 0, a solução, em vez de ser uma exponencial imaginária, é um produto de senos, uma na parte espacial e na parte temporal. Bem, para x igual a 0, a gente sabe que esse campo se anula, porque o seno de 0 é 0. Mas, para x igual a A, você deve garantir que esse campo elétrico ele seja nulo. Não há campo aqui na borda, na fronteira, certo? Então, o que você pode fazer? Você aplica, Então, significa dizer que você aplica essa condição para x igual a A, aqui e aqui, somente na parte espacial. Então, esse produto kxa tem que ser um múltiplo inteiro de π, porque ele sendo um múltiplo inteiro de π, seno de múltiplo inteiro de π dá sempre 0. Então, você garante que em ambas as fronteiras desse campo ele seja 0 com essa condição aqui, que o seno é múltiplo inteiro de π. Então, você pode concluir daqui que kx vezes A é nπ. Tá? Quem é kx? Kx é o vetor de onda nessa direção. Então, ele é 2π sobre lambda, 2π sobre o comprimento de onda correspondente. Vezes A, você corta os π's e você pode substituir no lugar de lambda, usando a relação fundamental da ondulatória, que C é lambda, C, a velocidade da luz, é lambda vezes a frequência. Comprimento de onda vezes a frequência. Isola o lambda, fica C sobre Ni. Então, você fica C sobre Ni aqui, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você conclui que o N ele vai ser igual a 2 vezes o A vezes o Ni sobre o C, certo? Então, esse N é os modos normais de vibração da onda que se encontra ali, que é a onda eletromagnética. Então, nessa situação, esse N ele vai assumir múltiplos inteiros, Esse N vai ser um múltiplo inteiro, pode ser 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Não pode ser 0 porque não tem modo de vibração nulo, O modo fundamental é N igual a 1, tá? Então, se você diferencia aqui, o N fica dN, e o Ni fica dNi, fica 2A sobre C, dNi, dN.
Então perceba, quando você coloca a priori um campo, uma onda eletromagnética no vazio, no espaço, né, livre, você tem, ela tem todos os modos de vibração possíveis, né? São infinitos modos de vibração, né? Todos contínuos. Mas a partir do momento que você aprisiona a onda numa certa região do espaço, esses infinitos modos de vibrar, né, continuamente, né, eles começam a ter modos específicos de vibração. Então, para n igual a 1, é esse primeiro aqui que é o azul, a barriga da onda pode estar para cima ou pode estar para baixo. Para n igual a 2, é aqui esse modo em vermelho, né? Então, para n igual a 3, você tem aqui o modo em preto. Então, perceba que as oscilações das ondas eletromagnéticas, quando elas estão aprisionadas, elas não oscilam mais livremente, só múltiplos inteiros, que nós chamamos de número de onda aqui, né? O N. Então, o modo fundamental, o primeiro excitado, o segundo e assim por diante, tá? Tudo bem. Então, esse ômega, para quem não sabe, né? Velocidade angular, isso é 2π pelo período, ou 2π, o período é o inverso da frequência, tá aqui, tá? Você pode substituir o ômega aqui. E esse Ni, se você isolar aqui dessa relação, o Ni é NC sobre 2A. NC sobre 2A, tá? Então, o número de frequências entre Ni e DNi unidimensionalmente, né? Então, você vai pegar exatamente, você vai pegar aqui esse valor, né? 2A, né? O número infinitesimalmente, né? O número de modos de vibração dN, né? 2A sobre C dNi, dessas ondas estacionárias. Então, você vai ter que o número de frequências, né, entre Ni e DNi, que eu estou chamando aqui de N maiúsculo Ni e DNi, esse camarada vai ser, quem é esse N? Né? Esse N vai ser 2A sobre C dNi. Então fica aqui, ó, 2A sobre C dNi. E aí, lembra que o campo eletromagnético ele pode ter dois tipos de polarização, né? Então você multiplica por um fator de 2, né? Esse resultado que foi obtido aqui classicamente falando, né? Então vai dar 4A sobre C dNi. Então essa quantidade aqui é o número de frequências de ondas estacionárias, que é o que nós estamos estudando aqui, entre uma frequência Ni e Ni mais DNi. É dado por esse resultado. Então, se você quiser generalizar, né, em vez de você fazer um caso puramente unidimensional, como foi feito aqui desde o início, você quer levar para 3 mais 1 dimensões, né, 3 espaciais, x, y, z e o tempo, você precisa entender que esse número de frequência das ondas estacionárias entre Ni mais DNi vai ser NNi D3Ni. Então você pode pegar aqui esse N, né, vai ser exatamente o produto das três direções, né, NX, NY e NZ. E esse D3Ni é o elemento de volume, né, no espaço das frequências. Então vai ser DNX, DNY e DNZ. Então cada N você vai contribuir, né, tirando esse 2 que foi multiplicado, cada um vai contribuir com 2A sobre C. Então 2A sobre C aqui, 2A sobre C aqui e 2A sobre C aqui. Então dá 2A sobre C ao cubo. DNX, DNY e DNZ está aqui o elemento de volume. E aí eu vou escrever esse elemento de volume em coordenadas cartesianas, passar para coordenadas esféricas, tá? Então o elemento de volume em coordenadas esféricas vai ser Ni quadrado, seno de θ dNi, dθ dφ. 2 ao cubo dá 8, A ao cubo dá A ao cubo, C ao cubo está aqui, tá? Então esse N de Ni D3Ni, ele vai ser 8 vezes V. V é o volume, que eu vou já considerar que é um volume de um cubo. Então, se a aresta do cubo for A ao cubo é o volume do cubo. Sobre C ao cubo, Ni quadrado, dNi, eu vou resolver seno de θ dθ dφ aqui, já usando uma integral. Tá? Então, se você, para o nosso estudo, né, nós estamos considerando para ondas eletromagnéticas aprisionadas em 3 mais 1, em 3 dimensões, né, que vão ser ondas estacionárias, né, você tem um cubo de aresta A, né, volume total A ao cubo. Perfeito. Então, em vez de resolver aqui esse número de frequência entre Ni mais DNi em coordenada cartesiana, você pode converter para coordenadas esféricas. Então, lembra que uma das vértices do cubo está na origem, né? E o outro aqui está em A para X, A para Y e A para Z. Então você tem um cubo aqui em vermelho e essa mesma
essa mesma representação desse cubo nas coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas, você vai ter a variação do φ, que é o ângulo azimutal, vai ser de 0 até π sobre 2, né, que é nesse primeiro quadrante aqui, ó, de 0 a π sobre 2, e o θ, que é o ângulo polar, vai ser de 0 até π sobre 2, né? Então está no primeiro quadrante aqui, né, de uma esfera. Então, se você considerar uma esfera, né, você pode pegar somente o primeiro, um quarto dessa esfera, né? Você está fazendo uma análise de estudo comparável ao cubo, tá? Então você vai pegar o resultado que nós tínhamos aqui, né, anteriormente, que era n de ni d3ni é 8 sobre v, c ao cubo, ni quadrado, dni, seno de θ, dθ, dφ, aqui, ó, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma integral aqui para representar o cubo, né? Uma integral em φ de 0 a π sobre 2 e uma integral em θ de 0 a π sobre 2 também. Quando você resolve, seno de θ menos cosseno θ, aqui de 0 a π sobre 2 para π sobre 2 vai dar 0, menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1. Aqui esse resultado dessa integral vai dar 1. E esse aqui vai dar π sobre 2, esse resultado. Então você vai pegar 1 vezes π sobre 2 dá π sobre 2, multiplica por esse valor, você vai ter esse resultado. Lembra que, para o caso unidimensional, ao final, nós multiplicando por 2 devido à polarização do campo eletromagnético. E deu 4, para o caso unidimensional. Para o caso tridimensional, a mesma coisa. O resultado que deu é esse aqui. Agora, vou multiplicar por um fator de 2. Cancela os 2 e fica aqui. O número de frequências de ondas estacionárias dentro de um cubo de aresta A vai ser exatamente 2 vezes esse resultado, 2 devido novamente à polarização do campo eletromagnético. Então o resultado final para esse n vai ser 8 vezes 8π v sobre c ao cubo, ni quadrado, dni. Esse aqui é o número de frequências entre ni mais dni das ondas estacionárias que estão aprisionadas dentro desse cubo. E aí, lembrando que, de acordo com a lei da equipartição clássica da energia, né, a energia média ela é kT. Esse K é a constante de Boltzmann, tá? E T é a temperatura. Então, o que eu quero, né, é obter a lei de radiação térmica de Rayleigh-Jeans, né, que provém, toda a descrição dela é puramente clássica, né, considerando a onda eletromagnética uma onda clássica, considerando a termodinâmica aqui, né, um pouco da termodinâmica. Então, a energia por unidade de volume entre ni mais dni de uma cavidade a temperatura T vai ser o quê? Eu vou definir essa quantidade, energia por unidade de volume entre ni mais dni, dentro de uma cavidade a uma temperatura T, de ρ de T ni dni. E quem é esse ρ? ρ vai ser exatamente esse n de ni d3ni vezes a energia média de cada onda estacionária, tá? Dentro do cubo. Então você vai ter aqui n de ni 3ni é energia média, né, da lei da equipartição da energia, né, clássica, dividido por unidade de volume. Então você cancela esse v com esse v, fica 8π c ao cubo dni quadrado, tá? Kt daqui, K a constante de Boltzmann, T a temperatura, dni. Então, esse resultado aqui nos diz que essa energia por unidade de volume entre ni mais dni, nessa cavidade a temperatura T, né, ela é exatamente proporcional a ni quadrado, ou seja, a teoria clássica da radiação de corpo negro, térmica, né, ela diz que essa energia por unidade de volume entre ni mais dni, ela é proporcional a ni quadrado, ou seja, uma parábola que parte da origem, tá? Então, você vai ter classicamente o que era previsto, né, teoricamente falando, é um resultado aqui para essa energia como sendo ni quadrado, né, ou seja, uma estrutura, a função como uma estrutura de uma parábola, com cavidade para cima, tá? E isso vai gerar lá na frente o que nós chamamos de catástrofe ultravioleta, né? Quando você compara esse resultado que era previsto teoricamente, quando você vai para o laboratório, eles não coincidem, né? Para pequenas frequências, né? Há uma discrepância aí, né? Então, essa é a lei de Rayleigh-Jeans, né, para radiação térmica de corpo negro, tá? Então, o resultado teórico previsto era esse aqui, né? Mas o que foi observado foi outro, tá certo?
Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!